live, mas eu vou fazer essa live como um alerta. Eu desculpe os barulhos, porque infelizmente no Brasil as pessoas escutam o que quer e fazem o que quer. Pensei muito se eu iria fazer essa live, porque eu já vinha falando há muito tempo, meus vídeos nunca foram alcançados, mas eu não vou carregar esse fardo comigo. Eu vou deixar esse vídeo aqui salvo. E geralmente quando eu fazia os meus vídeos, geralmente eu fazia com muita voz alterada, alta. Os avisos que eu fiz desde 2019. E infelizmente as pessoas vão sofrer as consequências de tudo que a Bíblia diz. Se eu fosse você que vai entrar aqui nesse vídeo, eu ficaria, porque eu posso te garantir que eu não sou como essas pessoas que estão atrás de seguidores, de likes. Não sou como essas pessoas que estão aí atrás de fama, de alguma coisa desse tipo. Deus resgatou a minha vida, porque todos nós somos pecadores, falhos, erramos, mas Deus de verdade transformou a minha vida. Deus transformou a minha vida e hoje eu sou realmente uma nova criatura na presença de Deus. Há muitos anos atrás, eu preciso começar com isso, porque o alerta que eu vou fazer é importante, né, para que vocês prestem atenção. Eu lamento o mundo estar desse jeito, as pessoas serem amargas, mentirosas, vingativas. Eu lamento muito, porque a oportunidade que a gente tem de se arrepender dos nossos erros é agora, enquanto estamos com vida. Depois não adianta mais. Então, há muitos anos atrás, deixa eu dar uma fechada ali para ver se diminui esse som, só um minuto. Há muitos anos atrás, eu tinha muitos sonhos de visões e revelações, e eu, quando era mais nova, não sabia o porquê que eu via muita coisa, que elas ocorriam. Eu preciso começar por aqui. Não tenho satisfações a dar a ninguém. Eu sei o que eu tenho que fazer. E então, há muitos anos atrás, eu sempre tinha visões e revelações. Eu não sabia o que eram esses sonhos, essas visões, essas revelações. Eu não sabia. E eu procurava entender o porquê que Deus me mostrava essas coisas quando elas ocorriam. E eram tragédias de grandes proporções. E eu lembro que em 2004, a primeira vez eu estava indo trabalhar e eu entrando na loja que eu trabalhava de manhã cedo, ao invés de ver a Avenida Mascarenhas, eu vi o mar. O vento passou, senti o cheiro do mar e foi isso que me chamou a atenção. Porque eu senti o cheiro do mar e o vento balançando meus cabelos, né? E eu, quando me viro, ao invés de ver a avenida, eu vi coqueiros, árvores, coisas sendo derrubadas e vindo um mar com tudo. Eu comecei a gritar porque era uma visão você não imagina. A visão não é uma coisa que você programa, não é nada disso. Você está indo ali trabalhar, a primeira visão na minha vida, clara, daquele jeito. Eu vejo um tsunami, não sabia nem o que era tsunami. Eu começo a gritar e que eu não estava ali, né? Meus olhos viam o acontecimento. Quem estava ao meu redor, né, veio para perto porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, uma irmã que trabalhava na época, existia um banco chamado Cacique, e ela era cristã, ela veio para perto de mim. Quando terminou a visão, ela disse: "Me diga o que você viu." Aí eu contei para ela que eu tinha visto o mar vindo com tudo, destruindo tudo. E ela orou ali comigo e pediu para que, se houvesse brasileiros nesse lugar, que Deus desse livramento. Quando passou-se uns dias, o tempo não demorou muito,
não sei quantos dias foram, não lembro, faz muito tempo, foi em 2004. E aí ela me diz, olha, você viu um tsunami lá na Indonésia. Você precisa perguntar para Deus o que é, por que ele te mostrou essas coisas, o que é que ele quer com você, porque isso não foi comum que aconteceu com você, não é normal. Você viu essa tragédia. Passou 7 anos, eu morava em outro país e eu estava largando o meu trabalho. Eu estava dentro do trem quando eu vi o tsunami do Japão. Naquele momento, do meu lado direito do vidro do trem, eu olho e vejo águas escuras, as lágrimas caíam. Eu queria, né, ficar eufórica ali porque eu estava vendo. E no meu coração eu disse, meu Deus, tomara que não seja isso no Brasil. Chego em casa, corro, vou orar e escuto o Senhor falar assim comigo. Interceda por uma nação. Não interceda pelo meu povo, porque uma nação vai ser atingida por águas agora. Eu comecei a orar. Quando foi no dia seguinte, era notícia em todos os jornais de televisão, o tsunami do Japão, em 2011, 7 anos depois. Foi ali que eu comecei a pensar, por que Deus me mostra essas coisas e não dá tempo de avisar isso para ninguém? Isso era uma pergunta que eu pensava o tempo inteiro, sim, quando eu lembrava da tragédia. Passou-se um tempo, no mesmo ano de 2011, no mês de outubro, eu volto para o Brasil e eu vou olhar o mar à noite e eu vejo no mar de Olinda uma funda bem grande e começo a ter visão ali. A pessoa que estava perto de mim, ela me pergunta, o que você está vendo? Se você está vendo o que eu estou vendo? Ela disse, não. Aí eu entendi que era uma visão. E o Senhor disse assim para mim, algo de muito perigoso vai sair de dentro do oceano e vai devastar os litorais. Quando eu chego em casa, chorando muito, eu disse, Deus me tira daqui então. Se vai devastar essas regiões daqui, eu não quero estar aqui. Comecei a chorar, fiquei desesperada ali, eu já tinha certeza que iria acontecer e vai acontecer, por causa das outras coisas que eu vi na minha vida. Então, o Senhor disse assim para mim, olha, o céu vai mudar de cor, os pássaros vão voar sentido contrário ao oceano. Quando isso acontecer, não espere 1 segundo, saia das cidades, o Senhor falou para mim, e perto dos litorais. Então, eu guardei isso em 2011, em outubro, guardei isso no meu coração, fiquei para mim. Só comentei assim na família. E comecei a perguntar para Deus por que ele me mostrava essas coisas. E fiquei muito preocupada. Num momento de férias, eu estava em Minas Gerais. Na hora do almoço, eu tenho uma visão do acidente lá, da coisa lá que aconteceu em Minas Gerais das barragens. Primeiro a tragédia, eu não lembro se era Brumadinho, foi a primeira. Foi a visão da primeira que eu tive. Não sei se foi Mariana a primeira, se foi Brumadinho a primeira. Sei que foi a primeira. Eu começo a chorar, desesperar, sentir toda a angústia. Sabia que era lama, eu via muita lama, não sabia onde era. E a minha sogra diz assim, o que foi? O que é que você está vendo? E aí eu vou para uma outra área com ela. Ela diz, minha filha, me diga o que é. Onde é? Eu disse, eu não sei onde é. Não estou entendendo o que é. Vai morrer muita gente, uma destruição com lama, vindo tudo. Só vejo um ciclo de pessoas orando no final de toda essa tragédia. Então, quando aconteceu, eu estava lá em Minas. Eu fiquei muito mais preocupada. Meu Deus, por que o Senhor me mostra essas coisas e pede para eu orar pelo seu povo se o Senhor está fazendo isso? Porque nas igrejas a gente costuma ver as profecias das pessoas dizendo, é a ira de Deus. E fica aqui nessa live, que essa live é muito importante, viu?
Se você achar que é mais uma profecia, se fosse você, ficava quietinho aí e prestava atenção. Porque não é brincadeira o que eu vou dizendo, não. Eu não tô querendo ganhar like nem nada não, fama não, viu? Deus me livre. Pra eu vir pra cá, eu tinha mais vídeos aqui, eu apaguei todos. Eu tinha uma página que desde 2019, um Facebook, eu tava pregando lá, eu apaguei aquele Facebook. Depois, onde eu tinha todos os vídeos que eu vinha durante 4 anos alertando o povo, e esse povo é testemunha do que viu antes de acontecer, apaguei todos. Esse é o único que vai restar. Não vou mais fazer vídeos falando sobre isso, não. Chega. Se tiver de alguém ser alertado, que seja. Também pela minha vida. Porque eu não sou a única, não. Deus tem falado através de seus servos nos 4 cantos desta terra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E falo ouvidos espirituais. Porque ainda que você tenha problemas auditivos, é mais fácil alguém ir para o caminho da verdade do que aqueles que têm ouvido e olhos e não podem compreender. Porque as coisas de Deus não é discernida para ego humano, mas é para a salvação. Então eu fiquei perguntando como é que o Senhor faz essas coisas. E depois pede para eu orar, Senhor, se é o Senhor tal, porque a gente escuta nas igrejas dizendo: Deus vai destruir tal coisa, é a ira de Deus. Deus vai destruir tal coisa, é a ira de Deus. Os profetas que dizem: eis que estou aqui, eis que estou ali, eis que estou acolá. A Bíblia alerta muito, muito sobre isso, sobre os falsos profetas nos últimos dias. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vem de Deus, não. Tem muita eloquência, muito fermento dos fariseus em todas essas histórias. A maioria quer ganhar fama, sucesso, ser conhecido como pregadores da bênção e dos milagres. Eu não vim aqui com esse propósito, não. Estou nem aí para nada disso. Não preciso disso, não. Graças à misericórdia de Deus, porque eu tenho a presença de Deus na minha vida e ela me basta. É a única coisa que eu quero ficar agarrada até o fim é a presença do meu Deus. O resto, estou nem aí para nada. Eu comecei a perguntar para Deus por causa dessas coisas que eu ouvia nas igrejas, eles dizerem que era a ira de Deus. Então o Senhor começou a falar para mim que eu tinha que largar o meu trabalho. E era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum, porque eu era muito agarrada ao meu trabalho. Eu ganhava muito bem, então eu não queria fechar a minha empresinha. Mas aí, para resumir, porque é uma longa história, não dá tempo para falar tudo aqui, eu larguei. Eu largava, eu era consumida pelo poder de Deus. E não ia dar certo, porque ia ser um castigo dos grandes. Só eu que sei. Ninguém sabe. Que quem sabe é quem passa. Quem ouve não sabe, só escuta. Eu larguei e comecei a pregar em 2019 no Facebook. Eu escrevia tudo o que ia acontecer. Eu vi aquele acidente da Chapecoense antes de acontecer, as quedas de aviões na época. Inclusive eu cheguei a escrever no Facebook: vai cair muitos aviões. E disse: intercedam. Quando ocorreu, eu apaguei para que não repercutisse. A menina que trabalhava comigo começou a ficar assustada. Eu vi o vendaval de Miami, quando o mar veio para as portas dos prédios. Tudo, comecei a ver as coisas. Todos os acontecimentos que ocorriam na Terra, eu via antes deles ocorrerem. Escrevia no Facebook, depois apagava. Eu vi quando foi criado os stories. Cheguei no trabalho, disse para a menina que era minha secretária, disse: olha, eu sonhei e o sonho era só isso. Eu via uma mão tocando a tela de um celular e passando uns círculozinhos, e ali estava a vida de todas as pessoas. E Deus disse que quando isso ocorresse, saísse do meio disso, que isso morava o perigo. E quando começou os stories, ela veio me mostrar, disse: olha isso, foi isso aqui que você viu? Eu disse: foi.
Ela disse, meu Deus, essa pessoa, ela é uma testemunha viva de tudo que ela presenciou quando ela convivia comigo. E isso é só a pontinha, porque houve muitos acontecimentos, muitos. Só que quando chegou 2018, Deus falou para mim que eu tinha que me posicionar. Então ele me deu uma visão de um livramento que ele iria me dar. E eu vi esse acidente, o livramento, tudinho. 2019, eu me posicionei. Comecei a entregar as mensagens. Quando chegou 2019, outubro, novamente outubro, o Senhor me dá um alerta para dizer que a terra iria cambalear igual o embriagado. De tão pesada que é a culpa que está sobre ela. Então eu escrevi um texto e que a partir de 2020 a terra não iria mais ser como era antes. E disso aí para pior. Então alguns pastores da igreja que eu fazia parte na época, uma igreja muito conhecida, uma pessoa ligou para mim pedindo para eu tirar, porque o pastor estava fazendo a campanha da prosperidade, que Deus tinha dito para ele que em 2020 ia ser uma bênção de prosperidade. E eu disse para essa pessoa, não vou tirar, porque eu não fiz isso com intenção em falar contra os pastores, mas o que Deus me ordenou fazer. E eu sei o Deus que eu sirvo, e quando ele fala, acontece. E eu deixei. Quando ocorreu a pandemia, eu já sabia dela. Que inclusive ainda eu estava trabalhando, né, estava na sala de estética, quando Deus me deu uma revelação que as pessoas não poderiam nem enterrar as pessoas. Tudo foi detalhado. Eu não saí no meio da multidão, porque Deus mandou não viajar, não ir para lugares que tinham muita gente. Tudo isso foi alertado na minha casa. As pessoas acreditavam se quisessem, mas quando viu acontecer, estava acontecendo, tinha ocorrido. Quando começou a doença, que todos nós ficamos presos dentro de casa, o Senhor disse para mim, quando eu estou passando no corredor da minha casa, vão colocar uma vacina e ela vai ser obrigada. Não tome. Obedeci a Deus. Tudo que ele disse, todas as regras que ele foi dizendo, todas as coisas que ele foi dizendo, tudo que ele disse ocorreu. Nesse período, antes da pandemia, porque o ano de 2019 foi um ano que teve vários acontecimentos para mim, que foi justamente o ano em que eu tive muitas coisas, visões e revelações, inclusive foi em 2019 que eu tive a visão do céu. Era noite, eu ia me deitar e eu vi o céu azul como a bandeira da União Europeia. E o círculo das estrelas se abria e uma estrelinha saía. E só foi isso que Deus me mostrou e nada falou comigo. Depois, claro, que eu compreendi o que era, né? Que eu acho que você já deve saber. Espero que você saiba. Eu não vou te explicar. Não precisa. Você deve procurar saber do Espírito Santo, né? Porque a estrelinha já saiu. Você sabe, né, que a bandeira da União Europeia representa os 12 chifres, não é? Você precisa saber que são os 12 poderes. Porque lá no passado havia o Império Persa, o Império da Grécia e outros impérios que existiram. Eles não se juntam mais, eles tentam se ligar por meio de alianças, de casamento. Então é por isso que existe o ciclozinho da união. Mas esse ciclo não vai se fechar mais, desde o dia que a estrelinha foi embora. Então eles tentam se ligar, o Império Romano, porque isso são hierarquias do Império Romano. Se você não sabe, você deve saber. Você precisa saber que a verdade não é o que se diz, a verdade é o que está por trás do que dizem. Não é o que se conta, porque eles nunca falarão a verdade. Quem fala a verdade é só Deus mesmo. E quem anda pelo caminho dele. Aí eu tive essa visão e disse para o meu marido, disse, olha, eu acabei de ter uma visão, o céu azul como a bandeira da União Europeia, as estrelas, 12 estrelas, abriu e uma estrela saiu. Quando ela saiu, não fecha mais. Uma confusão. As estrelas pelo meio do caminho, outra estrela ali. Será que você tem sabedoria? Entenda. Passou.
E eu comecei a ter outras revelações, adoecia, porque eu não queria largar o meu trabalho mesmo, era 2019, não queria. Eu disse, eu posso pregar assim, chama os pastores, eles conhecem muita gente, eu não sou pastora, eu não tenho igreja, eu não vou pregar. Eu dizia para Deus isso. Foi um desespero tão grande que eu comecei a adoecer. Meu lábio inchou, os olhos incharam. Amigas minhas que trabalhavam na área de saúde me medicando, me dizendo uma coisa, ia para médico, fazia exame, não descobria nada, até que surge um nódulo no meu seio esquerdo. Meu seio ficou vermelho, ficou um nódulo grande, eu preocupada com aquilo. Num sábado, eu grito dentro do meu quarto dizendo: o que o senhor quer comigo? Que lugar é esse que eu vou pregar, que eu não sei, que eu não sei onde é, que eu não sei que mensagem é essa, quando é que é esse tempo? Eu muito preocupada, porque Deus dizia, desde criança eu ouvia dizer para mim que eu tinha que pregar nos últimos dias e que eu tinha que fazer alerta do fim dos tempos. E eu não queria isso, né? Porque eu já sei como é que é como é complicado, né? As pessoas só querem ouvir bênção, prosperidade, que vai dar tudo certo, maravilhas, né? Só quer ouvir isso. Então é muito complicado, eu sei como é isso. Não é fácil. Eu agora já sei mais ainda que não é fácil. E aí, naquele dia, eu gritei, o meu filho fez, mãe, ela tá gritando com Deus. Eu disse, meu Deus, eu dobrei o joelho, comecei a chorar, pedir perdão ao Senhor e disse para ele, no meu pensamento, uma oração só fazia chorar, e eu pensando, eu disse, me mostre, por favor, o que o Senhor realmente quer comigo. Foi aí neste dia, durante a noite, madrugada, eu tive um sonho, que eu estava na casa da minha mãe, e eu vi o mar atrás da casa da minha mãe, e o helicóptero sobrevoando, e um negócio como um porta-caneta, todo perfurado, e são de uma mulher grávida. E eu escutava uma voz dizendo assim, tá vendo a mulher grávida? Vejo o homem içando ela. Eu não sabia nem o que era içar, fui até procurar depois quando eu acordei, que era retirando, né? E aí, nesse sonho, eu dizia, mãe, corre, corre, mãe, corre. E minha mãe não conseguia correr muito, e eu ia rápido com ela lá para uma área lá atrás, onde ela mora, um lugar que eu conheço lá, que na época tinha muito pé de coqueiro, mas hoje é casas. Eu ia para lá e quando chegava lá, vinham umas irmãs, e eu dizia assim, eu prometo que eu vou pregar agora, eu juro que eu vou pregar. E ela dizia, você... Você, eu disse, eu prometo, você está fugindo do tsunami? O tsunami não é agora. Eu disse, mas eu prometo que eu vou pregar, porque meu medo no sonho e na minha vida era porque eu sei que tudo que Deus fala acontece e que eu tenho um chamado para entregar a mensagem. E o meu medo era não obedecer e ser engolida por esse tsunami. No sonho era desse mesmo jeito. Então, quando eu falava com elas, eu via um homem vestido de branco sobre as águas. Era noite e a água estava dando nos meus pés. E ele dizia assim: esta é a primeira onda. Este é o sinal que você deverá começar a pregar. Quando isso acontecer, essa é a primeira onda, ela vai vir, vai ficar na porta de toda a gente e vai entrar na casa de muita gente. Esse é o sinal que você deverá pregar. Vão fazer de tudo para ela recuar e ela não recua mais. Quando eu olhava, ele me mostrava no céu 4 sinais. A lua toda escura, o símbolo do islamismo, era o segundo sinal, era a lua com a estrela, o sol da justiça que eu via, quando ele me dizia por etapas, quando eu olhava, via a escuridão. Ele dizia, quando isso acontecer, a escuridão, aí sim ocorrerá o tsunami de águas que eu te disse. Logo após a escuridão haverá o tsunami de águas que eu te disse e haverá essa destruição. Aí eu vi o Islã por toda parte
E eu baixava e ficava apavorada. Quando eu me apavorava, que eu olhava para aquela escuridão, eu via nascer uma estrela que reluzia de 4 pontas, assim como uma cruz, brilhando. E ele dizia, essa é a estrela. Eu dizia, que estrela é essa? Ele disse, é a estrela de Davi. E logo em seguida, o sol da justiça vinha acompanhando a estrela. E ele disse, aí a redenção é a vossa redenção. Eu peguei e desenhei do meu jeito, eu tenho desenhado até hoje, para nunca esquecer esses 4 sinais. E quando começou a pandemia, nós estávamos presos dentro de casa, eu já tinha dado também o recado que a partir de 2020 a terra iria cambalear igual um embriagado. Estávamos todos presos em casa e meu marido diz assim, quando estava a reportagem por toda parte falando da pandemia e chamando-a de primeira onda, meu marido bate assim e diz assim, olha, a primeira onda, lembra daquele sonho da primeira onda? Eu disse, meu Deus, eu já estou pregando. Eu estava pregando. Aí eu entendi. Só que nesse dia do sonho, quando eu acordo, eu levantava com muito cuidado, porque doía muito meu seio esquerdo. Fui tomar o café da manhã e volto para a cama. Já era domingo. Quando eu vou me deitar com muito cuidado, não doía. Quando eu vou pôr a mão, o Senhor fala comigo, eu te curei, para que tu não dissesse a mim que era mais um sonho, para que você saiba que é uma revelação do que vai acontecer. Eu chorei tanto naquele dia, agradeci ao Senhor. Você me pediu, tá aí a resposta. Passou-se quando chegou a pandemia, que estavam os repórteres, cobertura das emissoras, e o pessoal do governo falando o tempo todo, primeira onda, eu estava já pregando o tsunami, a qual o Senhor me avisou desde 2011. Quando eu comecei a pregar no Facebook, Deus disse, apaga o Facebook, tire todas as fotos, arquivos do seu trabalho e lá comece a dizer tudo o que você sabe. Foi lá que eu comecei e juntou várias pessoas de vários lugares do mundo, brasileiros espalhados, né? Porque mais que tem espalhado é brasileiro. Não é nem judeu, é brasileiro. Ali, eu comecei a avisar essas pessoas que o céu ia mudar de cor, que os pássaros iriam voar sentido contrário ao céu, que não ficasse na porta, várias coisas que eu não vou dizer todas aqui, não precisa. Tudo aconteceu, inclusive as coisas de agora, até o fogo de agora, o fogo na nossa nação. Não é a natureza, tá? É os reis da terra, os 12 chifres de Apocalipse, a besta dos eventos, que tem 12 reinos, 7 agências que dominam sobre o mundo. Procure quais são, quem é ela. Se você estiver procurando um anticristo, você não entendeu o que João disse. Ele disse que naquela época já havia muitos e eles saíram do meio deles. Era o povo patrício deles, judeus religiosos que não aceitavam Cristo, por isso eram anticristos, e queria aumentar isso. Você sabe muito bem que quem levou Jesus para ser crucificado foram um grupo de judeus que não acreditavam em Jesus Cristo, a religião e o governo. E a religião e o governo andam juntos até hoje. São 2 poderes. E tem mais poderes, porque são 12, 10, depois mais 2. Quem salva é Jesus, não é religião nem placa de igreja. Por isso que muitos vão dizer naquele dia, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, operamos milagres e prodígios em teu nome? E ele vai ouvir abertamente, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque não é por prodígios, né? Não é por milagres, por profecias, por revelações. Não é por falar em línguas. Não é por essas coisas aí, não.
Muitos dizem já, eis que o Cristo está aqui, eis que ele está ali, entrem lá, não sei aonde, não é? Olha, haverá sinais no céu por toda parte, Jesus avisou. Ele disse que, se possível, enganaria até os eleitos. É, porque o dragão, uma besta e o falso profeta fazem muitos sinais e prodígios, com certeza. Enganaria, se possível, até os escolhidos, porque até fogo descerá dos céus. E vão dizer que é o sol cuspindo fogo, né? Mas não é. É os equipamentos da tecnologia. Os homens destroem tudo que Deus fez e diz que é Deus e não é Deus. Deus, toda a vida, ele alertou o seu povo. Ora, se você ler os 17 livros dos profetas, você examinar, você vai ver que Jeremias era um dos profetas que dizia: se arrependam, vai vir outras nações e vai roubar o gado, o vinho, o trigo, vai violentar vossas mulheres, vossos filhos, vai levar vocês presos como escravos para outros lugares. E chegava até para os reis. Jeremias chega, entrega uma carta para o rei, e o rei pega o canivete, rasga e joga no fogo e manda prender Jeremias e a pessoa que estava junto com Jeremias, dizendo o que Deus estava dizendo para os reis da terra. Quando você vai examinar o livro dos profetas, você vai ver que todos os profetas de Deus falavam com os governantes, comandantes e com os reis para que eles parassem de oprimir o povo, de enganar o povo, de levar o povo para o pecado da idolatria. Mas os reis não ouviam. Mandava prender os profetas, matar um, torturar outros. E Deus enviou mais. Eles prendiam uns, matavam outros, até que ele enviou o próprio filho. Repartiram as suas vestes e ficaram com as suas riquezas, que foi isso que Roma fez com Jesus. E Jesus conta essa parábola, que é a parábola da vinha. Essa parábola muito real, que ela ocorreu. E Jesus ainda diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, porque foi isso que Jerusalém fez, se associou a outros reis. A história de Jó é sobre isso, viu? A história de Jó não é para você contar prosperidade, não. A história de Jó está contando que Deus cercou com bênçãos, cuidou, mas só Jó era fiel. Os filhos não queriam. É a história de Israel. Israel tinha alguns servos de Deus, mas a maioria dos filhos não obedeciam. Deus chega para Ezequiel, está escrito lá em Ezequiel 14, e ele diz o seguinte, eu vou ler aqui. Eu vim para isso, para repetir. A palavra de Deus não tem nada novo. A profecia já foi entregue pelo próprio Deus. Você quer uma profecia? Abra a Bíblia. Não tem nada novo a ser revelado. Ezequiel, capítulo 14. Leia ele todo, depois aí na sua casa, mas eu vou ler a partir do versículo 19. Não, 17. Ou se eu... Não, vamos ler, Ezequiel 14. Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim, e a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. E quando você vai olhar esse versículo aqui, saiba que os 17 livros do Antigo Testamento dos profetas, todos os servos de Deus, Isaías, Ezequiel, Jeremias, o livro de Naum, de Abacuque, todos os 17 livros vai relatar que Deus encheu os seus servos do Espírito dele, revelou o que estava em oculto, e eles tinham visões, sonhos e revelações, assim como Daniel teve. Só que Daniel, ele viu também a destruição do tempo do fim, que é a mesma que João viu, que está descrita em Apocalipse 9. Está prestes a ocorrer. Em todas as gerações, em todos os séculos, Deus usou seus servos, dando sonhos, visões e revelações
para falar com governos, com comandantes, com reis da terra e com a população daquela geração. Todas essas gerações já passou. Só falta a última, para vir a consumação dos séculos. É quando Deus abrirá os céus, para que todo joelho esteja diante dele dobrado e reconhecendo a mazela que fizeram. Porque Deus nunca deixou de mostrar a verdade. Porém, o mundo rejeitou. Escute bem. Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes assim, diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração. Quando você vai olhar nos Antigos Testamentos, Deus não estava querendo sacrifício de animais, que ele não bebe sangue de animais. Ele diz lá em Isaías 66 e em demais capítulos da Bíblia, que ele não pedia sacrifícios, era por causa da dureza do coração do homem. E de maneira nenhuma, animais podem purificar o coração de um ser humano. Mas o sangue de Jesus, sim. Ele é o único que fez essa obra. E essa obra é para a remissão da carne, para a salvação da alma. Onde a presença do Espírito Santo de Deus habitar, haverá discernimento, entendimento da verdade. Não viver sobre fábulas, sobre o que a maioria dessas igrejas fazem. Ilusão. A regeneração da alma é feita pelo Espírito de Deus e não vem por dons. É algo sobrenatural. Por isso leem a Bíblia e não entendem. Acham que entendem, mas não estão entendendo. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertam-se, afastem dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as abominações, suas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, de seus estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro do seu coração e que depois vier consultar um profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, farei dele um sinal de provérbio, e eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta, e estenderei a mão contra ele e eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade, e a iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor. Aqui ele está dizendo que todo aquele que viver no caminho errado jamais iria enxergar a verdade. Iria ser confundido como as iniquidades que cometem. Achando-se estar falando a verdade, estão sendo enganados e enganando, por permissão de Deus. Porque a remissão é só para os filhos. Lembra de João Batista? Vocês pensam porque vocês são descendentes de Abraão, vocês vão herdar a promessa? Se ele quiser, das rochas brotará filhos, dará filhos. E ele diz, olha, produzam frutos genuínos, dignos de arrependimento. Caso contrário, vocês não verão Deus, não. Ele era o último dos profetas que anunciava Jesus. Porque depois que Jesus veio, ele cumpriu tudo o que havia se falado sobre ele. Porque quando Jeremias, em certa ocasião, Ananias começa a dizer para o povo, venham para cá. Porque os governantes tinham o profeta querido, né? Eles sempre se associam aos religiosos da época. E Ananias era um daqueles que dizia para o povo voltar para ficar lá na prosperidade, que Deus ia abençoar o território. E não era sobre território, nunca foi.
É sobre ser humano, viu? Porque Deus não habita em construções, não. Você pode construir o templo de Salomão em qualquer lugar. Até mesmo lá onde era o antigo. Não vai ser profanação. Profanação é no corpo, que é o lugar que Deus repousa. Deus não morreu por pedras, mas por pessoas. Então não existe nenhum lugar santo nesta terra. Não adianta fazer caravana, ganhar dinheiro, tirar foto no túmulo, porque Jesus está à direita de Deus. Essa Jerusalém aí, criada em 1948 pela ONU, é ela que tem 12 estrelinhas na cabeça dela. 7 agências. Tão boazinha. É claro que tinha que criar um caos, né? No meio de judeus. Depois dessa confusão de matança de judeus, criada pelos governos da época, claro. Pessoas sofreram, morreram. Muitos nem entendiam o que estava acontecendo. Aí cria-se uma comoção. Precisamos criar um lugar para eles. Sim, um lugar onde eles lideram. A ONU. Aí depois, inocente, associada a Roma, porque em cada lugar onde tem um túmulo de um patriarca, tem uma igreja de Roma. E aí, o que ocorre? Mata-se em nome da fé. Sempre existiu? Santa Inquisição. Matamos todos em nome de Deus. Aí hoje, todo mês de outubro e setembro, o tal grupo Hamas ataca Israel. Vamos revidar. Israel dormiu naquele dia. Não tinha armamento pesado para se defender do Hamas. Aí Israel, leopardo, vai, leopardo, ataca até os dias de hoje, durante mais de 70 anos, um pedaço de pé de Gaza. Terroristas estavam no hospital, não estavam. Terroristas estavam na escola, não estavam. Morre criança, mata criança. Até hoje sacrifício a Moloque. E ninguém enxerga isso, não é? Estão entretidos com as festividades, as caravanas de túmulos e lugares santos e sagrados que o homem fez. Abre o olho. A destruição está chegando. Quem vai destruir não é Deus, não. É o próprio ser humano. Deus vai retirar o seu povo. Mas no dia da ira de Deus, quem poderá subsistir, não é? Porque ela é em um só dia. Porque Deus não brinca com a gente, né? Não é fantoche. Quando chegar no dia da destruição, se prepara. Que até os mortos vão ressuscitar para a prestação de contas. A Bíblia diz em Daniel 12 que uns para vergonha e horror eterno e outros para receber herança. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertam-se, afastem dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que moram em Israel, se afastar de mim, que levantar ídolos de seu... Aqui já disse essa parte toda, aí no versículo 12. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão. Enviarei contra ela a fome, eliminarei dela pessoas e animais, mesmo que estivessem no meio delas estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Sabe como quando Jesus diz lá em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e Lucas 17? Que será como nos dias de Noé? Noé avisou, o povo não acreditou. Quando eles entraram dentro da segurança da arca, aconteceu a destruição. A mesma coisa na época de Ló. Ló foi achado justo. Foi retirado antes da destruição. Lá em Apocalipse diz que Deus diz assim, para os anjos que estão segurando essa destruição, até agora, que senão os ímpios já tinham destruído os filhos de Deus. Por isso que Daniel diz, o anjo Gabriel diz para Daniel, está escrito lá em Daniel, estou segurando o reino da Pérsia até agora, quando eu sair, virá o da Grécia, mas na minha luta contra eles não há ninguém senão o arcanjo Miguel, que vem como defensor do povo de Deus.
Eu estava dizendo, olha, eu estou segurando os pés, porque senão destrói vocês, não sobra nenhum filho de Deus. Mas só que quando eu sair, vai vir da Grécia, aí vai vir outros. E era isso que Daniel viu, os reinos que viriam. Aí Daniel viu o último, o quarto e último império. Um reino que não se junta de verdade, não consegue, que é barro e ferro, não se ligam. É vestígio das gerações passadas, hierarquias que a todo custo querem controlar a humanidade e oprimem o povo, destrói o povo e é como morder e soprar. Foi o que fiz, não. E o povo seguindo na cegueira porque não quer ouvir Deus, quer ouvir pastores, pregadores que vêm em nome de si mesmo. Vai examinar as escrituras, viu? Que a coisa é bem séria. E digo mais, poucos vão ouvir isso aqui e entender. Lamento. Ele compara como nos dias de Noé. Você já leu Ezequiel 9? Quando o povo de Deus clamava por causa das iniquidades que se cometiam em Israel, Deus mandou selar na fronte e mandou o anjo da morte matar todos, exceto os que estavam marcados. Lá em Apocalipse, para completar tudo isso que eu acabei de falar aqui agora, Deus manda selar a fronte dos servos do Senhor, do nosso Deus, antes da destruição da terra e do mar. Porque no último dia foi abreviado. Por quê? Por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Lá em Isaías 66, antes das dores de parto, deu à luz um menino. Pode a mulher conceber antes das contrações das dores de parto? Mas deu à luz um menino e ele comprou para si um povo, uma nação eleita, sacerdócio real. E é por causa daqueles dias que existe um povo que floresceu, ramificou como os candelabros e as oliveiras. A árvore foi cortada da terra dos viventes e ao cheiro das águas brotou. Porque através de Jesus, não por preço de obras de sangue de animais, mas por causa de Jesus, foi comprado para o reino de Deus um povo que não se prostra a governos humanos, mas ao governo celestial e segue ao Senhor onde quer que ele vá, não carregando mentira em seus lábios, com as frontes seladas pelo penhor da salvação, o Espírito Santo de Deus, a qual não testifica de si mesmo, mas das coisas do alto. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvidos espirituais. Ainda que Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Você já leu Ezequiel 28, Isaías 14? Os ímpios não vão subsistir, só os filhos de Deus vão ser resgatados nesse dia. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens e eles devastarem assim que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem seus filhos nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre a terra e descer a espada, passe pela terra, e eu eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar peste sobre essa terra e derramar meu furor sobre ela o sangue para eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem seus filhos, nem as suas filhas. Pela sua justiça salvariam apenas sua própria vida. Porque assim, diz o Senhor Deus, quando pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome e os animais selvagens e a peste contra Jerusalém para eliminar dela pessoas e animais? Mas eis que alguns sobreviventes
Serão deixados nela filhos e filhas que serão levados para fora. Deus estava dizendo para Ezequiel que ia sobrar alguns. Mas ele ia levar para fora de Israel. Para fora. Quando você vai examinar as escrituras, você vê que todas as vezes que Jerusalém foi destruída, sobrou um pouquinho de gente. Foi levado em exílio, como escravos para outras nações. Se espalharam nos 4 cantos da terra. É por isso que ele diz assim, que ele mesmo, Isaías até profetiza. Isaías profetizou para aquela época e até para a geração do fim. Todos eles. Isaías diz que um pastor das ovelhas, que é Jesus, ele mesmo vai juntar ela dos 4 cantos da terra, de todo povo, tribo, língua e nação. Não adianta pegar um barco, um navio, um avião, e sair juntando de todas as nações as pessoas e levar para essa Israel aí não. Porque a Israel, Jesus foi preparar, senão ele não tinha dito. Ela descerá do céu adornada como uma noiva. E quem habitará nela é quem ele mesmo comprou para si, um povo que não carrega a Bíblia debaixo do braço, mas dentro do coração. Que o temor de Deus é de dentro para fora. E que não é feito por homens, nem imposição de mãos, mas é pelo, aleluia, glória a Deus, pela obra do Espírito Santo de Deus. Longe das pedreiras. Não tem ajuda de ferramentas. Aleluia. E aí Deus diz para Ezequiel, mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas que serão levados para fora. Eis que eles virão a vocês e vocês vendo a conduta deles e as suas ações, ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que eu fiz vir sobre ela. Eles os consolarão quando vocês virem a sua conduta e as suas ações, e então vocês saberão que não foi sem motivo que eu fiz tudo o que fiz nela, diz o Senhor. Ele estava dizendo a Ezequiel. Não foi sem motivos que eu destruí Jerusalém, que eu permiti essa destruição. Para que você entenda, eu vou te explicar claramente, Deus estava dizendo assim, Ezequiel, que Jeremias chorava por causa do povo que via a destruição. Quando o Senhor que vai cumprir? E voltando lá, o que eu estava falando sobre Ananias, Ananias disse para o povo, volta, que Deus já vai abençoar Israel, nosso território. Jeremias, fiquem aí, porque 70 anos estão determinados para a purificação de Israel. Vocês não estão entendendo é nada. Plantem vinha, vão ter filhos e produzir tudo aí, vão ficar aí. Porque se vocês virem para cá, vocês vão morrer. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa que Deus estava falando também para Ezequiel. Olha, é necessário que eu tire um pouco do que clamam por justiça, que são tementes a mim, que ainda que sejam mandados em sofrimento para outros lugares como prisioneiros e escravos, para que sobreviva um povo da semente do bem. Um povo que me adora. E esse povo aí, que só pensa no território, no ouro, nos comércios com outros cananeus, com os que estão fazendo tudo deuses estranhos, e seguem reis humanos. Quando o mal vir sobre eles, os meus filhos não estejam aqui, não sobe mais ninguém. Era isso. Deus tirava o seu povo. Nabucodonosor era a espada de Deus na terra. Se vá lá, destrua. Tá lá, Ezequiel chega para o rei de Tiro. Mais um exemplo. Você pensa que é um Deus sentado sobre os mares, enriquecendo, oprimindo o povo sanguinário que és? Tu vai morrer. Rei de Tiro. Quer ir a um terceiro. Tu vais morrer. Tu pensas que é um Deus? Tu pensas que é mais sábio do que Daniel? Disse Ezequiel para ele, porque Daniel, Deus revelou estas coisas aos servos de Deus. Todos eles sabiam, todos os servos de Deus têm espírito de profecia, porque é o espírito do próprio Deus. Lembra de Moisés? Quando Moisés estava sufocado com a nação que ele carregava em rebeldia, ele chega para Deus, por acaso, se eu conceber esse povo, Deus diz, olha, parte do espírito que está sobre você vai ser repartido para 70 anciãos. Separe 70 homens temente.
Esses homens começaram a profetizar. 2 deles ficaram ainda profetizando. Aí chegam os homens, olha, tem fulano e fulano que está até agora profetizando, faça com que eles parem. Moisés diz, quem dera que vocês todos fossem profeta. Eles estavam dizendo, quem dera que vocês tivessem se arrependido, que vocês tivessem o espírito da profecia, que era o mesmo espírito que estava sobre Elias. Era o mesmo espírito que Eliseu recebeu. Era o mesmo espírito que Saulo foi transformado em Paulo. É o mesmo espírito que João Batista sofreu sendo degolado. É o mesmo espírito que está sobre os filhos de Deus e estará até o último dia. E é o mesmo espírito que Paulo, em lágrimas, escreve uma carta. E ele diz assim, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando que, aleluia, que quando que é perfeito vier, aí sim poderá se dizer, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória, porque ela é a última a ser vencida. Paulo estava dizendo, olha, de maneira nenhuma a corrupção pode herdar a incorrupção, nem a mortalidade herdar a imortalidade. Ele estava dizendo, olha, vocês estão sendo tratados, foram chamados, estão sendo tratados pelo Espírito de Deus. No último dia, o mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo que há de vos vivificar no último dia. Caso contrário, quem não tiver esse Espírito não poderá transformar a carne corrupta que é numa carne incorruptível. Mas é uma promessa de Ezequiel 37, que muitos pastores usam ela para pregar prosperidade, a conhecida Vale de Ossos Secos. Você conhece, não é? Não é para pregar prosperidade, não, querido, com ela não. Ali é uma visão do final. Ezequiel vê aquele vale de ossos sequíssimos. Toda a casa de Israel que morreu. Ele disse, profetiza, homem, a este vale de ossos secos. Ele vê as juntas e medulas e tudo se formando. O que faltava? O Espírito. Dize ao Espírito. Aleluia. Ele vê todo o exército. Paulo também faz um alerta para o povo. Na época em que foram perseguidos por ser cristãos, seguir a Cristo. Quando eles viam seus patrícios morrerem por causa de servir a Cristo, que havia grande perseguição, a mesma que fizeram com Estevão, continuou após a morte e ressurreição de Jesus. Os apóstolos morreram, todos foram prisionados e perseguidos. Mas deu tempo de Paulo e de Tiago, de todos os servos de Deus escrever, para a gente enxergar a verdade. Não há nenhuma coisa nova, está tudo escrito na Bíblia. Eu não procuro profecias, procuro a Bíblia, tem tudo aqui. Ela é a verdade. Ele diz, olha, Jesus morreu, ele ressuscitou. Quando ele vir, que ele abrir esses céus, vai estar todo o exército dos céus com ele. Você sabe de Apocalipse 11, 19? Apocalipse 19 fala das vestes brancas de linho puríssimo, que é os atos de justiça dos servos do nosso Deus. Esses são os escolhidos, que quando o céu se abrir, não tem William Bonner, não tem notícia, pessoa para dar notícia. Porque onde tiver um filho de Deus, mesmo que esteja trabalhando no trigo, moendo, dormindo, um será levado e outro vai ser deixado. Não vai dar tempo de dar notícia. Se tiver um casal dormindo, se os dois forem fiéis, tudo bem. Se um não for e o outro for, como a Bíblia diz, vai estar 2 dormindo. Ora, quem está dormindo não está preocupado. Mas se estiver dormindo preparado em espírito, um será levado e o outro será deixado. Se estiver trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. Se tiver 2 mulheres trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Onde tiver um filho de Deus, seja dia ou noite, será tirado antes da destruição, provocada pelo dragão, a besta e o falso profeta, que com sinais e prodígios enganou o mundo. Reuniram os reis para destruir a terça parte da humanidade, que está descrita em Apocalipse 9. E que também é narrada exemplarmente em Daniel. Por isso Jesus diz em Mateus 24, quem lê, entenda.
que haverá quão grande tribulação como nunca houve, jamais haverá. Inclusive, diz assim, que não deveria nem existir essa disputa de pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, porque lá está escrito claramente, logo após a referida tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, os elementos se desfarão do céu e verão no céu o sinal do Filho de Deus, a qual ordenará aos seus anjos de uma a outra extremidade da terra até os céus, tirar o seu povo. Antes da destruição da terra e do mar, selados estamos, como oliveiras e candelabros, seguimos a Cristo, o único Rei, governo, porque o governo do homem não é justo, mas o de Deus sim. Então seremos arrebatados, retirados, porque redenção é resgate. Neste dia, é um dia em que não espero. É como um relâmpago, é como não abrir e fechar de olhos. É como um ladrão que não avisa. Estarão vivendo a vida normal. Por isso, cuidado com esses sinais. Olha, tá pegando fogo. Isso é sinal de Jesus chegando. Não, é sinal dos reis da terra mandando tacar fogo. Que o Brasil foi fatiado igual pão para os estrangeiros. Porque as visões que eu tive, nelas eu pude ver todas as visões. Que não era Deus. Eram os governos de homens. Sabe para que 60 mil satélites lá em cima? Procura saber, no YouTube tá cheio de informações. Mas a minha informação não veio do YouTube. Veio quando eu era criança. E antes do Elon Musk existir, eu ouvi falar sobre ele. Inclusive, antes dele ser o tal dono das plataformas, eu escrevi um recado para ele lá. Que quando ele dissesse que ia juntar num ônibus espacial o pessoal para ir para Marte, vão cair de lá. E ele escreveu para mim: o seu Deus é mau. Meu Deus não é mau, mas o homem quer ser Deus. Assim como o rei de Tiro, ele se acha superior. É como um dos faraós. Faraó era rico, poderoso e tinha muitos deuses. Deus não era com ele. Riquezas, bens materiais não significa que a presença de Deus está com você. Sonhos, conquistas, não é nada. Os pássaros vão vir em sentido contrário ao oceano. Eu disse para o povo. Só que antes dos pássaros, eu avisei para o povo que me seguia lá no Instagram. No dia que eu disse, Deus, qual é a cor que vai ficar? Que o Senhor disse que o céu vai mudar de cor. E eu achava que o céu ia mudar de cor em cima da minha cabeça, que era só para mim, quando Deus me mostrou a visão de tsunami. Então eu pensava que era só para mim, o céu ia eu fugir com a minha família. E que os passarinhos mesmo, que era passarinho que iria vir voando, eu pensava isso. Só que quando eu começo a pregar no Instagram, Deus começa a me revelar várias coisas e elas iam acontecendo. E o pessoal do YouTube, com todas as informações erradas, dizendo as coisas sem saber. E a gente foi privilegiado. Nós não merecemos isso, mas graças a Deus sabemos. Então, eu disse, quando eu tive a visão do céu vermelho, eu disse para o povo, o céu vai ficar vermelho em vários lugares. Antes do dia da destruição. Só que antes de começar a dizer as coisas dos acontecimentos, era uma época de muita chuva aqui em Recife. E Deus disse que eu tinha que pregar juízo sobre
Vários lugares aqui. E eu dizia para ele que eu não ia, não. Até que Deus me abre Apocalipse 11 e diz: você é testemunha também. Avise o povo para se arrepender e eu estarei com você. Eu fui morrendo de medo. Chovia muito numa segunda-feira. Na terça-feira eu disse a Deus: vou debaixo de chuva? E ele disse: vai, que onde você estiver não vai chover. Filmei o céu, mostrei nos stories que estava tudo branco. Fui, cheguei no primeiro lugar da pregação. Quando eu estava terminando a pregação, no lugar que eu estava um círculo, nuvem, e o resto era tudo branco. Filmei, o pessoal viu aquilo. Fiquei assustada. Quando eu termino de pregar, um homem de quase uns 2 metros de altura, de pele negra, vestido de roupa de pano de saco, e até então, na época, eu acreditava que eu estava vendo era um homem mendigo. Depois foi que eu vim entender que não era, que era uma visão que eu estava tendo, mas eu só vim ver isso anos depois. Ele com um livro vermelho, de capa de couro, ele sobe num negócio que eu achava que era um parapeito, um batente que tinha lá, que nunca teve esse batente. Depois que eu fui ver que não tinha batente, que Deus me mostrou que não tinha batente. E ele subiu naquele negócio alto, ergueu esse livro para cima, olhou para mim, ergueu o livro, sorria e confirmava o que estava dizendo no último momento, que era: vocês são testemunha de que eu estou avisando que haverá um tsunami para este lugar. E ele confirmou. Para resumir, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira foram os 4 dias em que eu entreguei a mensagem. Nesses 4 dias ainda chovia e onde eu estava não chovia. E em todos esses lugares apareciam mendigos. Todos esses lugares, exceto um, em Boa Viagem. Não foi mendigo, foi uma mulher que vinha caminhando com um homem de bicicleta. Ela mandou o homem embora, o homem ficou olhando, olhando, olhando. E depois foi que eu pensei, ora, novamente era uma visão. Porque qual é a esposa que está caminhando com seu marido? Ele vai embora e ela fica. E depois ela some. Foi surreal isso que aconteceu comigo. Pessoas na época me acompanhou isso, sabe disso. O céu ficou limpo, em círculo, em cima da minha cabeça. Eu não tenho poder para fazer isso, não. Jamais. Eu nunca esqueci esse dia. Meu Deus. Que surpreendente um negócio desse. Passou. Os anos foram passando, então eu tive a visão do céu vermelho, e quando chega exatos dias para ficar vermelho, eu tinha um sonho do tsunami vindo. Eu estava com uma pessoa da minha família, pequenininho, e a onda vinha e ela erguia, se dobrava e falava comigo e dizia: olha, não é assim. Ela não vai ficar em cima da sua cabeça. As cores ficarão espalhadas por toda parte antes do dia da destruição. E depois eu tive uma visão de que não era passarinhos, eram aviões de guerra. Então eu cheguei para o povo e disse: olha, o céu já vai ficar vermelho em vários lugares. Então o céu começou a ficar vermelho e as pessoas mandavam vídeos e fotos para mim. Em São Paulo, em vários lugares. Depois, numa madrugada, Deus disse para mim, depois Deus me manda dizer: vai ficar roxo. Ficou roxo. Depois Deus, numa madrugada, me diz: vai ficar fúcsia. Eu me acordo de madrugada, pergunto pro meu marido: o que é fúcsia? Esse eu não sei, vou pesquisar o que era fúcsia. Ele disse: o céu vai ficar fúcsia. Ficou fúcsia em vários lugares. Depois eu estava em viagem indo para Minas Gerais, no dia 26 de junho, não lembro como foi direito. Deus diz assim para mim: o céu vai ficar verde como a sujeira deles, sem demora. E ficou. Depois o Senhor disse para mim que ia ficar amarelo. Eu nem lembrava mais.
Quando a irmã lembra a mim, eu ainda duvidei. Não, não disse nada disso não, viu, irmã? Aí disse sim. Aí, realmente, o céu ficou amarelo. Depois Deus me mostra sobre o Mato Grosso, sobre o gado e sobre a poeira laranja. Se há alguém aqui que duvidava, desde essa época de 2019 até aqui que me acompanha, está na hora de você largar a mochila no chão, se render a Cristo e dizer, de fato essa mulher tem dito o que Deus tem ordenado. Porque recentemente eu tive um sonho em que vi um avião cair de bico, partido no meio, com 5 jovens. 3 deles eram de Deus e 2 fingiam ser. Deus dizia para eu não me apoiar com os mochileiros, que viam em nome de Deus dizer que são pregadores do evangelho. Ficavam no lugar de vidro e viam um homem todo de terno, cor de fogo, laranja, com chapéu. E ele dizia para mim, eu sou o quarto. Eu dizia, quem é você? Que quarto? Na Bíblia não fala sobre você. E ele dizia assim, eu sou o quarto. Só que eu preciso te avisar. Eu dizia, você é o quê? O quarto selo? Você não é. Ele dizia assim, olha, eu preciso te avisar que já vai começar a pegar fogo. Eles vão tocar fogo, não é Deus. Eles vão tocar fogo nos 4 cantos aqui desse Brasil, nos lugares por aí afora, vão acabar com tudo da agricultura, vão meter fogo. Aí eu pego, tá certo. Aí eu pego, vou, faço uma live, falo para as irmãs. Já vai começar, Deus mandou dizer que já vai começar a meter fogo aí. E não é Deus, nem é o aquecimento global. Mas estou mandando tocar fogo para destruir com os animais, o gado e a agricultura do nosso país. Assim como Deus também me mostrou na visão, antes das eleições de Bolsonaro e Lula, Deus me mostrou o Bolsonaro se transformando num lobo. Eu vi, acordada, de madrugada, fui dobrar os joelhos para orar e vejo ele transformar no lobo e esconder algo no rabo do lobo. E o lobo tinha uma faca de cortar pão. E ele entregava na mão de um homem que vestia uma capa, um terno preto com um punhado branco assim, da terno e gravata, terno e camisa. E ele entregava essa faca à serra e eu escutava a voz de Deus dizendo traição. Vai fatiar a nação como um pão. No dia 3 de outubro, foi outubro também, se eu não me engano, não lembro, era 3 de alguma data. Deus manda eu botar a bandeira do Brasil e escrever bem grande, traição. Fiz tudo que Deus mandou. Avisei tudo. Não faltou nada. Vim avisar de novo. Quem tem ouvido, ouça. E vou ler Isaías 1. O céu ficou vermelho, roxo, todas as cores. Não foi Deus que fez esses sinais. É o sinal entre eles. Inclusive, avisei para o povo comprar máscara. E ainda tiveram a capacidade de me perguntar se era para usar a máscara. Eu acho que o pessoal não acredita no que está vendo. Porque se foi avisado anos atrás que ia ficar poeira laranja, que era para usar máscara para proteger a respiração, até nas crianças, eu não sei como é que a pessoa ainda pergunta se é para usar. Se tu tá no lugar que Deus disse que era para molhar o solo 7 vezes, molhar os animais, lavar eles, o orifício, porque vai haver tremor de terra, tu faz o que Deus te disse. Tu lava todo o teu quintal 7 vezes. Não é 7 vezes assim, 7 vezes não. Tu vai lavar vai lavar naquele momento, vai encharcar o solo. Quando ele secar, ainda que demore 4 dias para ele secar, tu molha a segunda vez. Quando ele secar, tu molha a terceira vez. Tu espera ele secar, porque ele é impróprio para plantar. Se houver cisterna e ao redor dela
não tiver pedregulhos e betume, já era, porque a primeira camada do solo já está contaminada. E ela vai descendo. Deus mostrou essas coisas. Por isso tenho confiança. Porque antes de tudo isso ocorrer, foi revelado muito antes. Deus disse que os animais desses lugares que está tudo laranja, que é para lavar eles, lavar os olhos, o ouvido deles, as partes deles, os orifícios, tudo com água, muita água, para lavar em cima das casas, para lavar tudo que tiver empoeirado com isso, as crianças usar máscara e após passar isso, levar elas para pneumologista para fazer exames e olhar como está o pulmão dessas pessoas. É sobre isso, foi avisado antes, tenho testemunhas disso. Agora preciso dar um recado, que de todos os outros, agora estamos na beira do abismo, onde os reis da terra já botaram os papéis na mesa. Preste bem atenção no que disse o profeta Isaías. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias e João, Acás, Ezequias e reis de Judá. Escutem, ó céus, ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar de onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O que é que o Brasil faz? O Brasil é um solo rico, tem gado, tem tudo. Mas vive de idolatria. Levantam bandeiras partidárias, brigam entre si, procuram homens para governar. Idolatraram Bolsonaro. Colocaram ele dentro das igrejas com bandeira e fizeram orações dizendo que Deus tinha escolhido ele. Vivem de idolatria. Estão amando os homens e agora estão idolatrando Pablo Marçal. Vivem buscando um homem, estão fazendo igual Saul, minha gente. Igual a época de... Eu quero um rei como todas as outras nações. E Deus disse, não é a ti que estão rejeitando, é a mim. Vocês vão continuar fazendo a mesma coisa, Brasil? Terras, nações. Porque nunca faltou água, agora o rio Amazonas secando. Sempre teve uva, frutos, comidas, muitas, a ponto de se estragarem. Mas o que vocês fizeram? Vamos viajar para os Estados Unidos. Vamos para outros países. Se espalharam e abandonaram o vosso solo. E os estrangeiros era tudo isso que eles queriam. Um solo rico para plantar, para dominar, enquanto vocês pagam caro para usufruir das coisas. Sabe por quê? Porque vocês dizem que amam a Deus da boca para fora. Porque se essa nação, que diz que se chama pelo nome de Deus, se arrependesse, se humilhasse, Deus ouviria. E pouparia no último dia. Mas Deus só vai poupar a verdadeira Israel, que não consiste em solo e território, e nem em tábuas e papiros e pergaminhos, mas um povo que não segue governos de homens, não carrega em seus lábios mentira, que tem o selo de Deus nas suas frontes, e que de uma a outra extremidade, espalhados nos 4 cantos da terra, o Senhor nos arrancará antes do dia da destruição. Recentemente eu tive um sonho. E o Senhor me disse que vão confiscar as terras das pessoas. Não demorou. E 1 hora depois saiu a notícia. Um sono da tarde que eu fui descansar meu juízo. E o Senhor me mostra confiscação dos bens. O livro de Daniel fala sobre isso. A Bíblia fala sobre todas as coisas. Quem vai por ela nunca erra. Eu lamento. Nem todos vão entender isso aqui, mas no dia que ocorrer, meu Deus.
estão manchados, culpados por se associar a quem não deveriam se associar. Deixaram de confiar no único Deus para confiar em homens. Estão até agora procurando um homem para governar, porque acreditam que Jesus vai voltar só como uma fantasia. Não, Jesus vai voltar, ele vai abrir o céu, a gente vai arrebatar, o pessoal vai fugir da marca da besta. Tudo errado vocês aprenderam, viu? A marca da besta está sendo implantada. Quem segue a besta, segue aos homens. Mas quem segue a Deus não se inclina, não se prostra a governos de homens. Fica aí, besta, esperando um chip na testa e na mão. Não abre os olhos, não. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque vocês insistem em ser castigados? Porque continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas. Umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está sendo devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quantas lavouras os estrangeiros devoram na presença de vocês. E a terra se acha devastada, como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ele está dizendo, se o Senhor dos Exércitos não tivesse separado a semente do bem, não haveria adoradores. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado de sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requerereu de vocês esses pisoteados seus átrios? Nos meus átrios, não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para abominação e também a festa da lua nova, os sábados e as convocações das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já são como um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não ouço. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, arrependam e aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. E ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada. Porque a boca do Senhor disse, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água, os seus príncipes são rebeldes e os seus companheiros os companheiros de vocês são ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles.
Por isso o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com a potassa, tirando de você todo o metal impuro. Eu lhe darei juízes como você tinha antigamente, e aconselharei como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade da justiça e cidade fiel. Só quando o Senhor restaurar por completo. Sião será redimida pelo direito e aos que se arrependem pela justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixam o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa e a obra como faísca. Ambos serão queimados juntos e não haverá quem apague o fogo. Para encerrar, que eu poderia passar aqui horas e horas lendo tantas coisas que mostram a verdade. Mas eu quero que você olhe para Ezequiel 31, versículo 7, e lembre de Gênesis, que diz: ele era formoso na sua grandeza. Aí você lembra de Isaías 14 também. Está pensando que é sobre o chifrudo, o diabo, o tridente? O homem que vai sentar lá no templo lá em Israel? Não. Tá? É sobre ser humano, é sobre governos. É por isso que quando ele vir, governantes, comandantes, livres e escravos dirão: montes e rochedos caiam sobre nós e nos escondam da ira daqueles que está sentado à direita de Deus, pois chegou o dia da ira deles. Sim, Jesus vai pisar o lagar e vai chegar até a altura dos freios dos cavalos. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto às muitas águas. E os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os cipestres não se igualavam aos seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. E nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a esse cedro formoso. Eu o fiz formoso como a multidão dos seus ramos. E todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Egito. E aí você faz uma confusão na sua cabeça. Porque nunca foi sobre uma árvore com a frutinha e um homem e uma mulher. Porque quando Jesus vier, é para a consumação dos séculos. Logo, consumação de todas as gerações. Logo, todas as gerações estarão diante do tribunal. Uns para a vergonha e horror eterno e outros para receber a herança. Porque depois da morte segue-se ao juízo. Os nossos antepassados que já foram para a sepultura seguiram ao juízo. Agora estamos esta geração aqui e talvez ela seja a última.